Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. O Senhor sabe tudo sobre nós. A palavra dele fala que ele sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Só o Senhor verdadeiramente conhece as intenções do nosso coração. Só Ele é capaz de esquadrinhar tudo que está dentro de nós. Muitas vezes nós mesmas tentamos negar quem de fato somos. Muitas vezes nós não compreendemos muito o sentido da palavra bondade. A gente chega a cair na armadilha achando que a gente é bom. Mas a verdadeira bondade, ela só é passível de existir se vier de Deus, se for um fruto do Espírito. A bondade sem Deus não é bondade, a bondade sem Deus é interesse. Eu sou bom com quem pode me dar algo em troca, eu sou bom com as pessoas que eu tenho interesse. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus, nós precisamos da presença dEle, nós precisamos do raio-x espiritual que só Deus pode passar sobre as nossas vidas. Nós precisamos da ressonância espiritual que só o Espírito Santo pode fazer. Porque só quando verdadeiramente nós temos um encontro com nós mesmas, a partir da pessoa de Jesus Cristo, é que a nossa vida verdadeiramente é transformada. Enquanto isso não acontece, nós carregamos mochilas e mais mochilas nas costas, culpando pessoas, culpando cônjuge, culpando filhos, culpando pai, culpando mãe, culpando sogro, culpando sogra, culpando pastor, culpando líder, culpando irmão, culpando. Mas existe um chamado que é para a gente olhar para si próprio, a partir da pessoa de Cristo, a partir dos princípios da palavra de Deus, para que nós verdadeiramente sejamos transformadas. Amém? Pode sentar. Obrigado, Debbie. Obrigado, Igor. Eu estou muito feliz com o Senhor. O Senhor tem falado ao meu coração desde sábado. Ele tem ministrado algo ao meu coração sobre um reposicionamento. Um convite que Ele tem para a igreja de um reposicionamento. Muitas vezes a gente acha que nós estamos posicionadas. Mas Ele nos convida a nos reposicionar. Por quê? Certa feita eu escutei que Deus não tem um plano B. Porque Deus, Ele é fiel em tudo que Ele faz. Ele só tem um plano A. E quando nós, por algum motivo, nos desviamos um pouquinho desse plano A, Ele nos convida a retornar para o lugar da nossa bênção e da nossa promessa. Ele nos convida a um reposicionamento. Ele nos traz de volta, Ele nos atrai de volta. Ele não desiste de nós. E a primeira coisa que eu quero que a gente guarde no coração hoje: Deus não desiste de nós. Mas nós muitas vezes desistimos dEle. Muitas vezes nós é que desistimos dEle. E nós saímos da presença e da posição que Ele tem para nós. E por que isso acontece? Porque nós somos seres carnais, porém espirituais. O nosso destino é o céu. Mas enquanto nós caminhamos na terra, muitas vezes, em dias mais difíceis, em dias de luta, parece que fica mais distante a percepção e o entendimento do verdadeiro propósito da mensagem da cruz. E qual é o verdadeiro propósito da mensagem da cruz? É nós sermos resgatados, redimidos para morar no céu. O propósito
é a eternidade com Jesus. E a partir desse entendimento, dessa percepção da eternidade com Jesus, aí Ele nos ajuda a consertarmos os nossos passos aqui na terra, voltarmos para o caminho dele, para daí termos uma vida também em abundância na terra. Mas não é uma trajetória fácil. Porque para a gente ficar firme nessa trajetória, a gente tem que decidir morrer para si todos os dias. E às vezes eu fico com a sensação de que o maior desafio que nós temos como mulheres de Deus, como soldadas de Cristo, é calar a nossa voz. Muitas vezes eu fico com a sensação de que nós conhecemos a Deus, nos achegamos a Deus, ouvimos falar dos grandes feitos e maravilhas de Deus através da Bíblia Sagrada e também através da vida prática dos irmãos da igreja, por conta de testemunhos que acontecem, testemunhos que aparecem, vidas que são transformadas, famílias que são restauradas, curas que são derramadas. E aí parece que de repente essas bênçãos, elas nos cegam e elas se tornam muito maior do que o próprio Deus. E aí eu fico com a sensação de que ao invés de nós nos levantarmos como soldadas que prosseguem para o alvo que é Cristo, nós passamos a mendigar palavras de conforto e de esperança. Sendo que o próprio Deus é a voz da esperança. Esse Deus que é a voz da esperança, ele nos convida para nos posicionarmos em um lugar de uma fé racional e não de uma fé emocional. E o que é a fé racional? A fé racional é olhar para Cristo e olhar para mim. A fé racional é me humilhar na presença de Deus, me arrepender dos meus pecados. A fé racional é eu receber uma exortação, uma admoestação e não me ofender. Porque se eu quero ser imitadora de Cristo, assim como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu quero ser imitadora daquele que é perfeito, que é o próprio Cristo, eu vou ter que morrer para quem eu era ontem, para quem eu era há 1 minuto atrás, para ter uma nova vida com Cristo. E aí o tema que o Senhor me entregou para essa noite, que mais uma vez surgiu na Aurora, não foi, Gi? O Senhor tem me entregue os temas de quarta-feira na Aurora anterior, que inclusive foi sobrenatural, a última Aurora, né? A gente finalizou a Aurora com um testemunho da Gisele que, meu Deus, tem muito a ver com o que a gente vai falar, sabe, Gi? E o tema de hoje é: qual voz você procura? Qual voz você procura? É uma voz de ânimo? É uma voz que vai ter pena de você? É uma voz que vai falar para você o que você quer ouvir? Ou você realmente está disposta a procurar uma voz que vai falar para você aquilo que você precisa ouvir? Deus, ele se manifesta na terra a partir de várias formas. E quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente escuta a voz dele. A voz de Deus pode ser ouvida através de uma pessoa que não te conhece na rua e te entrega uma palavra, pode. A voz dele pode ser ouvida através de um louvor que é tocado no culto. A voz dele pode ser ouvida através da oração de um irmão. A voz dele pode ser ouvida através de um testemunho. Mas a principal forma da gente ouvir a voz de Deus é através da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus.
E é interessante, sabe, porque dependendo do momento que a gente está passando na nossa vida, muitas vezes a gente vai atrás de vozes para justamente trazer um bálsamo para a nossa dor. Uma esperança para a desesperança. E um acelerado cronômetro para o tempo que já está sendo contado e regressivo. E aí a gente se distrai achando que essa voz, para ter todo esse potencial dentro de nós, ela tem que falar aquilo que a gente quer ouvir. Às vezes você tem um sonho. E ao invés de você perguntar para Deus, Deus, esse é o teu sonho para mim? Não, você vai atrás até alguém falar para você o que você quer ouvir. É interessante que muitas vezes a gente vai atrás dos profetas. E glória a Deus por isso. Deus levanta homens e mulheres na terra como boca dele aqui na terra. Mas você sabe qual é a origem do profeta? O profeta é levantado por juízo. O profeta ele é levantado para confrontar o teu pecado. O profeta é levantado para te trazer para o lugar que você tem que estar para receber a tua bênção. Será que nós temos ido atrás do profeta com essa intenção? Ou nós temos ido atrás do profeta para o profeta falar aquilo que eu quero que Deus fale para mim? Porque até nisso eu tento manipular a vontade de Deus para a minha vida, porque eu quero que a vontade de Deus seja a minha vontade para a minha vida, e se não for como eu quero, eu vou esfriar. Muitas vezes vou até sair da igreja, muitas vezes vou ocupar a minha liderança, e pasme, vou ocupar inclusive o profeta, vou ocupar o pastor. Porque até quando um profeta é levantado na tua vida para confirmar um sonho do teu coração, existe um caminho para essa profecia se cumprir. E o caminho para essa profecia se cumprir passa pela tua santidade, pelo teu arrependimento, pela tua humilhação e pela tua obediência. Quem me conhece, caminha comigo, sabe que tem uma palavra evangélica do mundo gospel que me causa arrepio. Quando a pessoa chega aqui e fala, eu fiquei desviado da igreja porque eu me decepcionei, porque eu recebi uma profetada. E aí eu pergunto para a pessoa, peraí, você recebeu uma profetada ou você não se posicionou como alguém que recebeu uma promessa do Deus Altíssimo? Porque não é a profecia que vai construir a tua história. É a tua história que vai construir a profecia que Deus tem determinada para a tua vida. E quando Deus falou comigo sobre esse reposicionamento, juntando com esse tema, que voz você procura, qual é a voz que você procura, isso trouxe para o meu coração um despertamento, que o Senhor mais uma vez nos convida a sermos mulheres maduras. Mulheres que se colocam na presença de Deus para aceitar a vontade do bom Deus. Mulheres que realmente nós podemos ter sonhos, é lícito. Nós podemos orar, é lícito. Nós podemos desejar, é lícito. Mas a verdadeira maturidade espiritual consiste em chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, o que tu tiveres para mim, está tudo bem. Porque eu te amo. Porque a tua graça me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu já andei X anos sem a tua presença e nada nessa vida me bastou. Mas quando eu estou na tua presença, Senhor, o teu amor me basta. Qual voz você procura? É uma voz que vai lamber tua ferida? É uma voz que vai alimentar a tua vitimização? É uma voz que vai alimentar as suas justificativas das suas mágoas, das suas dores? Qual é a voz que você está procurando? Ou é uma voz que vai virar para você e falar, chega, levanta e come, não foi o que a gente aprendeu semana passada? Ou é uma voz que vai falar, saia, eu já te tirei desse lugar. Qual é a voz que a gente está procurando? É a voz que a gente justifica, não, mas eu não sei se é assim.
Ai, eu não sei orar, então ore por mim. Ai, eu não sei me submeter. Ai, eu não sei. Que voz é essa maldita que está falando dentro de você que você não sabe? Qual é a voz que a gente está procurando? Ou a gente está procurando realmente uma voz revolucionária para a nossa vida, que vai nos tirar de qualquer conformismo com uma vida medíocre na terra, porque nós estamos sendo menos espirituais do que Jesus nos chama para ser. Qual é a voz que você está procurando? Qual é a voz do profeta que você está procurando? Que profeta que você quer escutar na tua vida? Lulu, Isaías 43. Põe na NVI e Lulu não, é Igor. Hoje eu estou ótima, trocando tudo. Isaías 43, NVI, tá, Igor? Ou NVT? Pode ser NVI. Vai dar para entrar? Isaías 43. 43. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. De quem o profeta estava falando? Igor, Marcos, capítulo 1, do 1 ao 8. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de quê? De quê? Para o quê? Pessoas de toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista foi o profeta que lá no livro de Isaías foi predito que viria. Aquele que endireitaria o caminho, que abriria o caminho para que Jesus viesse. E quando a gente vai estudar sobre João Batista, certa feita em algum culto, eu falei sobre isso aqui, sobre João Batista. João Batista não tinha nada que atraísse alguém para ele. Aliás, se João Batista subisse hoje ao púlpito, talvez todo mundo ia sair correndo. Porque a pregação de João Batista era reta, direta e racional. João Batista pregava batismo de arrependimento. Para ele falar sobre arrependimento para o meu e para o teu coração, ele tinha que te confrontar com a verdade do Evangelho e com o pecado que a gente comete todos os dias. Raça de víboras, hipócritas. João Batista usava roupa lá de couro de bicho, comia gafanhoto e mel. E olha só que interessante, a gente leu que as pessoas iam atrás de João Batista para escutar ele. Eu fico pensando, se João Batista estivesse andando entre nós hoje, quem de nós iria escutar ele? Quando o Senhor fala de reposicionamento, o Senhor fala de nós amadurecermos espiritualmente e ouvirmos aquilo que tem que ser ouvido da parte do Senhor, para que a nossa vida seja transformada e a gente possa ir para o céu. Um profeta de verdade, ele não vai alisar o teu cabelo.
Um profeta de verdade, ele vai te mostrar o teu pecado. Mas sabe para que ele vai te mostrar o teu pecado? Não é para te julgar ou para te amaldiçoar. Ele vai mostrar o teu pecado para te dar a oportunidade de você retornar para o caminho do Senhor e se arrepender dos teus maus caminhos. E era assim que João Batista preparou o caminho para o Senhor. João Batista não pediu fama para ele. Quando João Batista, a gente leu aí nessa passagem que ele falava para as pessoas que ele batizava: eu não sou nada, mas vai vir um que eu não sou digno. Nessa versão aí vocês leram o que ele falou, que eu não sou digno nem de me encurvar para desatar as correias da sandália dele. O que a gente percebe em João Batista? Humildade, quebrantamento. Porque João Batista, ele foi escolhido por Deus para abrir o caminho para Jesus Cristo, mas ele não se envaideceu por isso. Ele não achou que ele era melhor do que as pessoas por conta disso. Ele tinha uma missão. Qual foi a missão que a voz de Deus deu para ele? Vá e prepare o caminho para o meu filho no deserto. Por que no deserto? Por que no deserto? João Batista está falando de Novo Testamento. Começou falando ali que era a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que estava preparando no deserto? A gente já falou aqui também. Porque deserto é lugar de correção. Deserto é lugar de santificação. Deserto é lugar de arrependimento. Deserto é lugar de reposicionamento. Eu saí da escravidão e vou também deixar a mentalidade de escravo. Tudo na Bíblia está conectado, tudo nós temos que compreender, tudo nós temos que entender a fundo, e espiritualmente o que está sendo falado para a gente. Por que João Batista tinha que trazer batismo de arrependimento e perdão de pecados no deserto? Porque é no deserto, é na dor, é no vazio, é quando está só você e Deus, que você é capaz de verdadeiramente olhar para você e parar de cair olhando para os outros. Porque é no deserto que você vai escutar a voz de Deus. É no deserto que você vai ser amassado. É no deserto que você vai ser confrontado. É no deserto que o seu pecado vai ser exposto à tua frente. E você vai ter a opção ou de se arrepender do teu pecado, para você verdadeiramente sair do deserto e entrar na terra prometida, ou você vai ter a opção de ficar e morrer no deserto. E João Batista foi chamado para abrir o caminho no deserto, para falar o quê? Se arrependa dos seus pecados, para que você possa viver uma vida com Cristo, que é um caminho novo. Sabe, mulheres, a gente perde muito tempo avaliando o comportamento alheio. A gente perde muito tempo justificando até as nossas falhas pela nossa história de vida ou por aquilo que a gente já passou. Isso é desculpa. Isso é desculpa de uma pessoa que não quer se arrepender. Porque quando Jesus entra na minha e na tua vida, ele entra na minha e na tua vida para causar uma revolução na nossa história. Ele não tem mais nada a ver com o meu e com o teu passado. Aliás, quando ele chega, o meu e o teu passado tem que morrer, ir para as profundezas do mar. E eu tenho que seguir uma nova história ouvindo a voz de quem? A voz de Deus. A voz do que clama no deserto. Você está escutando a voz do que clama no deserto falando contigo? Você está se humilhando e se arrependendo de quem você tem sido? Você tem entrado na presença de Deus e questionado com Deus: Senhor, me ajuda nisso? Ou você não consegue nem ver as tuas falhas e consegue listar inúmeras falhas das pessoas que caminham contigo? Qual é o profeta que você escolhe para falar ao teu ouvido? É o profeta de Deus ou é o profeta de Baal? Porque quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, nós falamos sobre isso semana passada. Os profetas pagãos, os profetas que não vinham da parte de Deus, eles eram levantados, sabe para quê? Para passar a mão na cabeça dos reis, dos juízes, dos sacerdotes, para dizer: ai, que lindo, está tudo bem com você, viu? Você é tão querido.
E estava todo mundo afundado em um lamaçal de pecado, desobedecendo a Deus, desagradando a Deus. Mas esses homens, esses reis, esses juízes, eles preferiam ouvir a voz desses profetas do que ouvir a voz do profeta que era enviado por Deus para falar: ei, você está pecando. Você está desagradando a Deus. O seu comportamento não agrada a Deus. Não foi para isso que Deus te chamou. Que voz você está procurando? Você quer a voz daquele que alisa o teu cabelo, ou você quer a voz daquele que te confronta para te fazer sair do deserto? Igor, 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 25. 2 Samuel, capítulo 12. Essa é a história de Davi, uma parte da história de Davi, só para fazer para vocês entenderem. Davi foi aquele que Deus mesmo falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes, quando a gente chega à presença de Deus e vai ler a palavra de Deus e começa a ter alguma vinculação com a leitura da palavra, começa a assistir pregações e a gente começa a ouvir falar sobre Davi, às vezes traz até um nó para a nossa cabeça, porque quando a gente vê os erros que Davi cometeu, a gente até pensa: mas como é que ele era um homem segundo o coração de Deus? É porque Davi, ele não tinha problema de se arrepender dos pecados dele. E ele se arrependia profundamente do pecado dele. E para aquele pecado ali, ele não voltava. E essa história, para mim, é uma das histórias mais fortes da Bíblia. E para mim, essa é a história que mais revela o coração de Davi. Um coração ensinado, um coração quebrantado e um coração contrito. Davi era rei. Davi supostamente deveria ser o primeiro homem do exército, porque naquela época os reis, eles participavam das guerras, eles iam à frente do exército, que eles escolhiam para estar defendendo a nação deles, o reinado deles. E em um determinado momento, vou resumir, Davi optou por não ir para a guerra. Ele mandou o primeiro homem de confiança dele, Urias, estar à frente do exército, e ele não foi para a guerra. Quando ele foi descansar na varanda, ali ele se deparou à frente com Batseba, tomando um banho. Essa mulher, ela não era nada mais, nada menos do que a esposa de Urias, que era esse homem de confiança do exército de Davi. Ali Davi cai em tentação, Davi peca contra Deus, Davi se deita com Batseba, e se não bastasse, ela é engravida de um filho de Davi. Se parasse aqui a história, já seria terrível essa história. Porque Davi traiu a confiança do homem que era de confiança dele. Davi saiu da posição que Deus tinha dado para ele, como o rei que tinha que estar à frente da batalha, à frente da guerra, para descansar, porque Davi estava cansado e resolveu não ir. Se parasse aí, já seria uma tragédia. Mas a coisa ficou muito pior. Porque quando ele viu que Batseba tinha engravidado, ele arma um plano para que Urias fosse morto na guerra. Devido às proporções, foi um homicídio. Ele levou Urias para a morte. Sabe para quê? Para encobrir o pecado dele. Para ele não ser exposto, para ele não ser envergonhado, ele saiu de um adultério para um homicídio, para o planejamento de um homicídio para o homicídio feito. Esse é Davi. Esse foi Davi. E isso certamente não agradou ao Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Quantos profetas Natã o Senhor tem enviado para a tua vida?
Pastora, mas eu nunca adulterei, nunca traí ninguém de confiança, nunca mandei matar ninguém. Você que pensa. Se você desobedece a Deus e entra em comunhão com aquilo que não agrada a Deus, você já está adulterando. Você está adulterando com o noivo. Você não precisa mandar ninguém para a guerra, para morrer na frente da guerra, para ser diretamente falado que você traiu alguém. Existem inúmeras formas da gente trair pessoas, inclusive pessoas da nossa mais alta confiança que nunca deveriam ser traídas. Quantos profetas Natan Deus tem mandado para a tua vida e você não tem escutado? Porque você entrou em um lugar de comodismo, de achar que você não precisa mais de correção, nem de mudança, nem de quebrantamento, e por achar que é mais fácil que os outros sejam culpados. Mas da mesma forma que a salvação é individual, a correção e o tratar de Deus também é individual. Põe lá, Igor. O Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem. Natan disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Meu Deus. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Para aí, Igor, depois a gente volta no 14, tá? Às vezes a gente está tão cego para os nossos erros. Pastora, mas essa história é muito complexa. Eu nunca fiz isso. Quantas Betsebas já apareceram na tua vida? Quantas vezes você saiu da posição que Deus te chamou para estar, porque você estava cansado, porque você queria descansar?
Quantas vezes você traiu confiança de pessoas? Quantas vezes você traiu a confiança do próprio Deus? Davi pecou contra Deus. Mas o amor e a misericórdia de Deus por Davi, ele mandou o profeta Natã ficar de frente a Davi para contar para Davi uma história. E ele usou uma simbologia. Ele falou do rico e do pobre, ele falou da cordeirinha. Ele mostrou que esse homem foi injusto, que esse homem não teve misericórdia, que ele foi frio, que ele foi insensível. E quando Davi se compadece da história e vê o que esse homem tinha feito, o que Davi fala? Ele merece morrer, e ele tem que pagar, é caro pelo que ele fez. E o que Natã fala para ele? Davi, esse homem é você, Davi. O que o profeta Natã estava querendo falar ali? Davi, olha o que você fez. Olha a lambança que você fez na sua vida. Você traiu pessoas. Você matou um homem. Você se aproveitou daquilo que não era para você. Você saiu do caminho de Deus. Mas olha, o que é que mais chama a atenção nessa história? O pecado de Davi ou a misericórdia de Deus? Porque quando Deus usa Natã para falar com o Davi, o que Deus, primeira coisa que Deus relembra Davi? Deus relembra Davi de onde Deus tirou Davi. Deus relembra o propósito que Deus tem na vida de Davi. Deus relembra a Davi a posição que ele tem para Davi. E é isso que Deus quer fazer aqui com a gente nessa noite. Ele quer nos lembrar de quem nós somos nele. Ele quer nos trazer de volta para a posição que ele nos chamou para assumir. Ele quer trazer a nossa memória da onde ele nos tirou. Porque o ontem, gente, já virou passado na presença de Deus. O ontem já não existe mais. O ontem já é para ser celebrado. Porque ontem o Senhor fez grandes coisas. Não foi isso que a gente aprendeu semana passada? Não foi sobre isso que a gente ministrou? Isaías 43, eu acho que foi semana passada. O Senhor quer trazer a gente de volta todos os dias para a posição que Ele tem para nós. Ele quer que a gente saiba da onde Ele nos tirou, quem Ele nos chamou para ser. Aí Ele nos confronta com o nosso pecado e com nossos erros. Para o quê? Para trazer arrependimento para o nosso coração. Para a gente ser transformado novamente. Para a gente voltar para a presença dEle. Agora as consequências vão ter. Isso que a gente precisa entender. O pecado, se a gente verdadeiramente se arrepender, Deus vai perdoar. Mas a gente não pode esquecer que existem consequências que a gente vai ter que assumir pelos pecados cometidos. Se você viveu uma vida longe da presença de Deus, pecando contra Deus, mesmo sem saber que estava pecando contra Deus, porque talvez nem conhecesse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou então você até conhecia Deus, mas deu uma desviada, foi para o mundo. Existe consequência, existe colheita. A vida espiritual é uma vida de semeadura. E aí você chega agora na presença de Deus e você quer que no piscar de olhos a tua vida fique toda corrigida. E que as pessoas ao seu redor sejam totalmente transformadas. E que tudo da sua história seja agora, oh meu Deus, que bênção. Existe um processo. E nesse processo ele existe pela voz que clama no deserto, para que você se arrependa profundamente, você seja confrontado com o teu pecado, com o teu erro, com as tuas falhas, para esse lugar não fazer mais parte da sua vida. Porque se não doer na gente, a gente não é curado. Quantas vezes nós temos falado aqui? Tem que ferir para ser curado. Tem que doer para ser curado. Porque se não doer, nós vamos ser mulheres maduras, porém infantilizadas, mimimizentas, chiliquentas, que se qualquer coisa der errado, chuta o balde, grita, chilica, sai de casa, murcha, fica em silêncio.
Qual é a voz que vocês estão ouvindo? Qual é a voz que eu quero ouvir? Eu não quero mais ouvir uma voz que me aprisiona. Eu quero ouvir uma voz que me liberta. Eu não quero mais ouvir uma voz que passa a mão na minha cabeça. Eu quero ser transformada todos os dias pela presença de Deus. Eu não quero mais ser a mesma que eu fui ontem. Eu quero que doa em mim as minhas falhas. Eu quero que doa em mim os meus pecados. Olha o que Davi viveu. Você está preparado para o Natan vir na tua vida e falar: esse pecador é você? Ou você quer? Eu não. Imagina se Davi vir e for sair da igreja. Essa igreja não é de Deus. Esse pastor é doido. Esse pastor não me conhece. Ele não sabe o meu sofrimento. Parece engraçado, né? Mas é muito triste. A maioria dos crentes que saem da igreja, pode escrever o que eu estou falando aí. Sou pastora. É porque não quer ser transformado e não quer ser confrontado, não. Não quer. Porque quem quer ser transformado e quer ser confrontado, nunca vai sair da casa do Senhor magoadinho. Pode sair por propósito. Pode sair por propósito. A Gi é um exemplo aqui. Mais de 40 anos na mesma igreja. Conheceu as gerações. Não foi isso, Gi? Se apaixonou. Mas ela não saiu da antiga igreja dela por paixão, não. Ela dobrou o joelho. Ela orou. Ela colocou na presença de Deus. Ela falou com Deus. Até o dia que ela procurou o pastor dela. Falou: pastor, está acontecendo isso e isso. Sabe o que o pastor dela falou? Minha filha, eu te abençoo. E se um dia você quiser voltar, entre pela porta da frente. Porque essa igreja sempre vai ser a tua casa. E pelo que eu te conheço, Gi, eu glorifico, eu oro pelo seu antigo pastor, sabia? Porque ele deve ser um grande homem de Deus. Porque você é uma grande ovelha. E grandes ovelhas, elas engordam no aprisco do Senhor a partir do cumprimento dos princípios da palavra de Deus. Eu tenho certeza que todas as vezes que Deus levantou Natan da vida da Gi, a Gi agiu como Davi: Senhor, eu pequei contra ti. Imagina se nessa história, depois de Natan ter falado tudo isso para Davi, Davi falasse: não, sai daqui, você não é um homem de Deus, não foi bem assim, você não sabe da minha história, você não sabe do meu coração, você não sabe que verdadeiramente eu me apaixonei por esta mulher? E Davi não. Davi naquela hora, Davi falou: eu pequei contra Deus. E imediatamente quando Davi falou: eu pequei contra Deus, o que foi que o profeta disse? Deus já te perdoou. Porque Deus esquadrinha o nosso coração. Mas a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa noite: será que nós temos nos arrependido de coração? Porque o arrependimento genuíno, ele tem que gerar mudança. E para gerar mudança, tem que dar fruto de arrependimento. Se eu falo que eu me arrependi e não tem mudança, eu me arrependi, mas não genuinamente. E só tem uma forma de eu me arrepender genuinamente: é se eu amar a mensagem da cruz. Porque se eu amar a mensagem da cruz, eu vou lembrar do que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vamos destrinchar um pouquinho? O que é negar a si mesmo? É fazer o que o João Batista fez. Não é sobre mim. O meu chamado é para preparar o caminho
no deserto, para que pessoas conheçam Jesus, para que pessoas sejam salvas, para que eu não vá morar sozinha no céu, é negar a si mesmo. Eu abro mão dos meus direitos de justiça, eu abro mão do meu bem-estar, eu abro mão de ser adulada e favorecida. Eu me nego, Jesus, eu me nego, eu me entrego a ti, Jesus. Me diminua, Senhor, me desapareça, eu me nego, Jesus. Eu morro por ti. E por morrer por ti, eu morro pela minha família, eu morro pelo meu casamento, eu morro pelos meus filhos, eu morro pela igreja, eu morro. Porque é chamado de morte, é cruz. Que palavra dura, pastor, é dura. É porque é alimento sólido. É para tirar a gente de um conformismo doentio de querer ser favorecida. A gente tem que preocupar em ser favorecida no céu. Aí as coisas na terra começam a melhorar. Aí o próprio Senhor começa a nos favorecer aqui na terra. Mas enquanto eu ficar culpando pessoas, enquanto eu ficar olhando os erros das pessoas, enquanto eu não me convencer de que eu sou uma pecadora e que não está certo o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir chegar no lugar de arrependimento, porque eu não vou conseguir enxergar quem eu sou. Pastor, é assim? É, igreja. Desculpa, mas é cansativo demais mudar pessoas. Pare de tentar mudar pessoas, mude a si própria. E ainda vou te dizer mais, é impossível mudar alguém, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu tenho que decidir ser sal e luz nessa terra. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que mais que ele falou? Pegue sua cruz. Tem cruz, igreja. Tem cruz, cara. Cara, eu fico indignada com esse discurso mentiroso de que o evangelho não tem cruz, que o evangelho é prosperidade. Deixa eu te falar, qual é o conceito de prosperidade que estão te ensinando? Sabe o que é prosperidade? Eu vou dizer o que é prosperidade. É eu ter prazer em morrer para outro viver. Aí eu sou próspera. Aí eu sou uma mulher próspera. Sabe qual é o conceito de prosperidade? É eu calar quando a voz dentro de mim estiver gritando. E eu calo. E eu falo, Senhor, estou calando por ti. Aí eu sou uma mulher próspera. Sabe qual é o conceito de prosperidade? É eu poder falar, Senhor, a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é ser próspera. O resto, se Deus quiser, Ele dá. Se não quiser, também não dá. E está tudo bem. Lembra da mulher sunamita? Ontem nós tivemos uma aula linda sobre a mulher sunamita, né, Claudinha, Débora? Foi linda. Está tudo bem. Cara, a mulher sunamita era uma mulher crente. Porque o filho morreu, presta atenção. O filho morreu, ela pôs na cama do profeta e foi atrás do profeta. Não falou nem para o marido. Quem é aqui que o filho ia morrer? Ia vir procurar aqui o profeta, o pastor Rodrigo. Ia encontrar com as pessoas na rua. E aí, está tudo bem? Está tudo bem. É crente. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. E qual é o terceiro ponto? Siga-me. Agora, para eu seguir a Jesus, eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Mas mais do que ouvir a voz de Jesus, eu tenho que reconhecer que voz é essa. Se eu não tiver intimidade com Deus, para reconhecer a voz de Deus, eu vou me confundir com as outras vozes. Eu vou me alimentar com outras vozes. Quais são as outras vozes? Se a voz do teu eu é maior do que a voz de Deus, você não está obedecendo a Deus. Se a voz do teu cônjuge é maior do que a voz de Deus, você não está obedecendo a Deus. Se a voz dos teus filhos é maior do que a voz de Deus, você não está obedecendo a Deus. Se a voz da tua saúde é maior do que a voz de Deus, você não está obedecendo a Deus. Pastora, não entendi. Eu vou te explicar. Se qualquer pessoa ou circunstância te tira do propósito de Deus para a tua vida,
A voz de Deus não é a que você está ouvindo. Não é. Porque a voz de Deus tem que silenciar a minha alma. A voz de Deus tem que silenciar o meu direito de justiça. A voz de Deus tem que me levar para um lugar de quebrantamento, de oração. Sabe qual é a nossa maior arma? A nossa arma gigante, que a gente tem aprendido aqui, mulheres, é a oração. É o jejum. É meditar na palavra de Deus. Deixa eu te falar. O diabo, ele vai usar vozes inúmeras ao teu redor para te convencer de que toda a promessa de Deus para a tua vida é falível. E você não pode aceitar isso. Você tem que falar não. Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Vocês estão entendendo? Só quem pode arrancar as promessas de Deus, de um Deus que é fiel para a sua vida, é você próprio. Com meninice, infantilidade e dor. Eu estou ficando com um asco de dor. Eu estou ficando. Como a dor emburrece. Como a dor emburrece. Como a dor enfraquece. Como a dor rouba a identidade de soldada. Como a dor arranca da nossa mão a oportunidade e o privilégio de ter nossa casa servindo ao Senhor. Eu não posso sentir dor. Eu estou sofrendo. Tem cruz. Vai doer. Mas a dor é um dos caminhos mais nobres para a gente chegar à estatura de varão perfeito. Porque quando a gente vai vencendo a dor, mais forjada nós vamos ficando, mais fortes nós vamos ficando, mais guerreira nós vamos ficando. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar se a gente sentir dor, reconhecendo quão pequena nós somos, reconhecendo os pecados que cometemos, os erros que já cometemos, as falhas que já cometemos. Tem que doer. Tem que doer. E a gente tem que se arrepender. A gente tem que pedir perdão. Eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Eu todo dia peço perdão a Deus. Todo dia. Porque eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu falo mesmo para Deus. Deus, senti isso. Deus, estou agoniada com isso. Deus, julguei. Não tenho vergonha, não. Porque eu sei que falando, eu tenho certeza que falando para Ele, eu vou ser curada e eu vou ser liberta. E eu vou ser transformada. Às vezes a gente está muito focada em viver grandes experiências com Deus, né? Passar por grandes avivamentos. Contar para as irmãs, nossa, senti isso. Ouvi Deus falar, nossa. O grande e verdadeiro avivamento, ele é precedido pelo grande mover de arrependimento e humilhação. Você quer constranger Deus? Se arrepende, se humilha na presença dEle. Você quer ser luz na terra? Seja exemplo de quebrantamento e de coração contrito na terra. Aí sim, você vai ver um avivamento na tua vida. E aí sim, você vai ter experiências reais com Deus. Porque enquanto você não chegar nesse lugar, quem me garante que é Deus te dando essas experiências? Qual é a motivação para tantas experiências? Porque a primeira grande experiência que a gente está aprendendo nessa noite é um batismo de arrependimento e de perdão de pecados.
E a gente só consegue passar por isso se a gente realmente olhar para si e entender que nós somos a partir da pessoa de Cristo. E Davi se arrependeu. É uma frase só. Porque às vezes a gente esperava, Dai, que tivesse uma frase gigantesca de Davi. Oh Deus, perdão, não sei o que horror, pá. Mas não, ele falou assim, Senhor, eu pequei contra ti. E foi tão de verdade, porque no início dessa noite a gente falou sobre um Deus que esquadrinha coração. Um Deus que enxerga o que ninguém enxerga em nós. Um Deus que é como um raio-x, uma ressonância magnética das nossas emoções, do nosso caráter, dos nossos sonhos e das nossas motivações. Ele viu que ele pecou contra o Senhor. E Natan respondeu, ok, Deus te perdoou. Só que Natan falou, vai ter consequência, Davi. Por que vai ter consequência? Quanto maior o chamado de Deus na nossa vida, mulheres, maior o preço, maior a guerra, maior a luta e muito maior a responsabilidade. Às vezes, eu me pego pensando, tudo que eu tenho vivido hoje é tão grandioso, é tão sobrenatural, é tão maravilhoso, que eu tenho vivido um momento na minha vida que eu tenho até esquecido um pouco do meu testemunho, sabe? E não é por desprezar o que Deus fez, não. Eu tenho consciência plena do que Deus fez na minha vida, mas é porque a gente começa a escutar tantos testemunhos maravilhosos, tantas reviravoltas mirabolantes que Deus faz, tantas transformações de caráter, que outro dia eu falei, não sei se foi para o Rodrigo, se foi para as irmãs da igreja, eu não lembro, mas eu cheguei a ponto de falar assim, nossa, tá vendo? Deixa eu dar meu testemunho agora, parece que ele ficou tão simples, porque a gente está vendo tanta coisa estrondosa Deus fazendo. Mas desde sábado eu tenho relembrado. Eu pedi para Deus, Mari. Eu falei, Deus, eu quero revisitar os 10 anos que eu orei. E eu me deparei com uma mulher que sentia dor física. Mas eu também me deparei com uma mulher que teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu me lembrei de situações que eu me trancava no banheiro para chorar, e eu chorava, sentindo dor física, porque aquilo que doía aqui dentro, já saía para fora do meu físico. Mas sabe, o Senhor estava comigo, e o Senhor tinha levantado uma Natã na minha vida, que é a minha pastora Edilma, e nunca passou a mão na minha cabeça. Né, Roberta? Me dava bronca. Ai de mim se eu ligar. Levanta! Vai orar! Bora pro monte! Chega! Não é, Roberta? Que voz você está procurando? Ai, a pastora não me respondeu. É Deus te trabalhando. Deus está pedindo para você falar com Ele, não comigo. Eu sou limitada, gente. Sou mulher. Ai, a minha líder não foi tomar um café comigo. É porque Deus está te convidando para você tomar um café com Ele. Cara, com todo respeito aqui, irmãzinhas, entenda no coração o que eu vou falar. Porque eu sei, tem horas que é difícil mesmo. Cara, mas Roberta, esses dias que eu revisitei minha história, Dani, eu fui tratada no ralo grosso. Comigo não teve colchão de água, não. Era colchão de pedra. Com você também não. E hoje eu entendo, Dani. Hoje eu entendo, Dani. Dani, filha de pastor. Filha de pastor Ilnar, pastor Jerônimo. Dá para ser colchão de água, Dani? Ah, mas é muito fácil a pastora falar, olha a vida dela, como é que está. Minha irmã. Antes de você pedir algo para Deus, você ora.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pedi a Deus que para trazer essa palavra eu queria revisitar a minha história. E eu vi a grandiosidade do que Deus fez. Mas aí eu me lembrei de uma frase que a minha irmã um dia falou para mim. Um dia minha irmã falou para mim: Flávia, o grande milagre não é o Rodrigo, o grande milagre é você. Sabe por que a minha irmã falou isso? Porque se vocês tivessem me conhecido sem Jesus, vocês não iam acreditar quem eu sou hoje com Jesus. Que voz vocês têm ouvido? Jesus é a voz que clama no teu coração. Seja forte e corajosa. Não se espante nem se atemorize, porque eu sou contigo. Que voz você tem ouvido? Eu sou aquele que vai te curar. Eu sou aquele que vai fazer teu milagre. Eu sou aquele que te prometeu restaurar sua sorte. Como é que você anula uma voz dessa no teu coração e fica ouvindo outras vozes? E vou dizer mais. A voz de Deus tem que ser tão grandiosa no teu coração, tem que ser tão grandiosa no teu ser, ela tem que ser tão impactante na tua história, que ainda que Ele não faça, está tudo bem. Porque eu decido amar a Deus, porque Jesus me basta. Deixa eu falar um negócio para vocês. Orem por isso. Peçam a Deus: Senhor, eu quero me apaixonar tão perdidamente pelo Senhor. Eu quero te amar tanto, que a tua presença vai me bastar. Será que a gente realmente ama o Senhor de todo o nosso coração? Porque parece que qualquer vento que sopra tira a gente do lugar, entristece a gente. Eu te falar, igreja, meus filhos não nasceram em lar cristão, não. Eu fui a pior mãe que uma criança pode ter. Eu queria voltar no tempo para corrigir isso, mas não tenho como corrigir. E até hoje, igreja, meus joelhos estão dobrados. O Senhor já fez grandes coisas na vida dos meus filhos, mas até hoje meus joelhos estão dobrados. Porque tem lugar que eu não vou conseguir alcançar, Paulinha. Tem lugar que não adianta, não sou mais eu, é o Senhor. O que Ele fez comigo, Ele vai fazer. Agora a gente está aqui, tem um encontro avassalador com o Senhor, tem a oportunidade de começar a mudar toda a nossa semeadura para colher algo novo, e a gente continua tropeçando na voz da nossa emoção, na voz do nosso sonho, na voz do eu quero, na voz que tem que ser assim, na voz que se não for assim eu vou magoar, na voz que eu não posso mais sentir dor. Manda essa voz calar. Amém. E ouça a voz de Deus. Amém. Vai orar. Vai guerrear. Se teve uma coisa que eu aprendi, foi a orar. Eu aprendi a guerrear. Eu aprendi a usar a espada. Sabe qual é a espada? A espada é a palavra. Sabe de quem eu preciso, igreja? Eu amo tanto meu marido, eu sou tão grata a Deus pela vida dele. O Rodrigo hoje é um grande homem de Deus. Mas ele, Débora, é limitado. Ele nunca ele vai poder me dar, nunca ele vai poder me dar o que só Jesus pode me dar. E aí a voz dele vai ser mais importante que a voz de Deus? Não. Porque o Rodrigo é homem, ele é falho, às vezes ele pode me magoar, ele pode me ferir, ele não é homem, gente. Ou ele é um santo? Vamos fazer a imagem do Rodrigo aqui, para idolatrar o Rodrigo.
Ele é um grande homem de Deus, ele é um pastor, um profeta, um sacerdote levantado pelo Senhor. Mas ele continuou sendo marido, continuou sendo pai, continuou sendo homem. Aí o Rodrigo me feriu, eu não vou mais ser pastora. Eu vou sair da igreja. Eu não acredito mais em Jesus. Jesus, você me prometeu que ele seria um bom marido. O Rodrigo, como eu, está passando por um processo de transformação diário. E eu e o Rodrigo fomos levantados por Deus, fomos preparados por Deus para pastorear uma igreja. Mas quando nós não estamos na igreja, nós estamos dentro da nossa casa sendo simplesmente um homem e uma mulher, um marido e uma esposa. Vocês acham que a gente não passa nossas lutas? Vocês acham que filhos de pastores, nora de pastores, netos de pastores, bisnetos de pastores, existe uma unção especial? No céu. Renan e João, filhos dos pastores. Plim! Aí é que é guerra. Penso tanto que a sociedade cobra dos filhos dos pastores. A pessoa não consegue ter uma atitude de santidade, mas os filhos dos pastores cobram todas as posturas de santidade possíveis e imagináveis na terra. Né, Dani? Assim? Estou exagerando, Dani? Que voz você está decidindo ouvir? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou farta de voz que me adula. Eu quero voz que me sacuda, Renata. Eu estou farta de voz que me trata como uma coitadinha. Eu quero voz que fale para mim: você é forte, corajosa, vai para a guerra. Eu estou farta de voz que me engana. Porque eu vivi muitos anos da minha vida enganada, com vozes erradas. Eu quero a voz agora que me exorta. Eu quero a voz que fala para mim assim: você pecou. Eu quero a voz que fala para mim assim: você não agiu direito. Eu quero a voz que fale para mim assim: eu não esperava isso de você, minha filha, porque você já aprendeu na minha palavra que não é para agir assim. Eu quero voz que fale para mim assim: você não é nova criatura não, porque você fala aqui comigo, você é nova criatura, você está agindo como a velha criatura. Eu quero a voz que fale para mim assim: eu te prometi, eu quero cumprir, mas faça a tua parte. Eu não quero voz para me adular. Eu não quero voz para me aliviar. Eu não quero voz para me enaltecer. Eu não quero voz, porque eu estou farta de voz que não seja a voz de Deus. E eu amo a forma como Deus me trata. A gente fez uma reunião da equipe de trabalho, do último De Volta ao Jardim, e eu comentei na equipe de trabalho que Deus levantou um Natan na minha vida. Sabe quem é o meu Natan? É o meu marido. Rodrigo é meu Natan. Ele vira para mim e fala assim: pequena, vai orar. Está na carne, hein? Imagina se eu não for uma mulher de Deus, não for submissa. Vira um problema em casa, vira uma briga, eu vou falar logo assim: o que é? Está achando que é mais santo que eu? Não é assim? Está achando que é melhor que eu? Mas eu sei que quando Deus está acima de todas as coisas na minha vida, Ele vai levantar Natan na minha caminhada para me lembrar do que eu estou fazendo de errado e me trazer para o caminho certo. Igor, coloca lá no 14. 2 Samuel 12, 14. Entretanto, uma vez com esse ato insultou o Senhor. Volta no 13, só para... Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Volta no 15. Olha como a Bíblia fala da mulher de Urias. A mulher de Urias. Entenderam? Entendeu, Gabi? Porque estava lembrando a Davi. Está entendendo?
Estava lembrando, depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Meu Deus. 16. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois, entrou no santuário do Senhor e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora, porém, que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou Batseba, a sua mulher, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. E enviou o profeta Natan com uma mensagem a Davi. Chegou Natan de novo. Imagina Davi. Meu Deus. Imagina Davi. Ai, meu Deus, Natan voltou. Mas um homem de Deus, um profeta verdadeiro de Deus, ele vai entregar aquilo que Deus manda. Se for para corrigir, ele vai te corrigir. Mas se for para abençoar, ele vai te abençoar. Natan deu ao menino o nome de Gedias, por causa do Senhor. Sabe o que significa G de dias? Amado de Yahvé. Salomão era o amado de Yahvé. E eu escrevi uma frase aqui: o poder de Deus é adequado para reverter qualquer erro ou deslize, operando maravilhas na vida dos piores pecadores. Davi foi um dos piores pecadores, mas ele se arrependeu de todo o coração. O Senhor restaurou a sorte de Davi. A criança foi uma consequência do pecado. Quantos filhos, vocês estão entendendo? Quantos filhos ainda vão ter que morrer nas nossas vidas por conta de pecados que nós cometemos, de erros que nós cometemos? Nós podemos jejuar, orar, nós podemos clamar, mas principalmente nós temos que nos submetermos à vontade do Deus que é soberano. E Davi entendeu isso. Davi entendeu a soberania de Deus. E ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Ele jejuou, ele orou, mas ele entregou a vontade de Deus. E aí, quando ele sabe que a criança morreu, ele se levanta, ele se arruma, ele se perfuma. E qual é a resposta que ele dá para os servos dele? Enquanto eu podia fazer algo, eu fiz. Mas agora, eu vou voltar para o caminho certo. Porque eu não tenho mais como trazer a criança de volta, mas eu quero ir até a criança. Qual é a voz que você tem escutado? Será que a voz do imediatismo tem te tirado do caminho da eternidade? Será que a voz dos teus desejos tem suprido
no teu coração o desejo de viver a vontade de Deus para a tua vida? A voz de Deus. A voz de Deus é um caminho assertivo que nos orienta no caminho certo. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Todos os erros que nós cometemos, todos os abismos que nós mesmos cavamos com as nossas próprias mãos, se nós nos achegamos a Deus de coração aberto, espírito contrito e quebrantado, Ele vai corrigir todas as coisas. Mas não se engane, a correção começa por cada uma de nós. Porque se nós não formos corrigidas, nós podemos cair em pecado novamente. Nós podemos errar novamente. E nós podemos amaldiçoar novamente a nossa própria vida com as nossas atitudes erradas. O caminho certo, que é com Jesus, tem que levar a um arrependimento genuíno. Não apenas ao arrependimento genuíno. É algo que a gente tem batido muito na tecla aqui na igreja, gente. Não é só me arrepender, é dar fruto de arrependimento. A diferença entre o verdadeiro arrependimento e o arrependimento falso é o fruto. O arrependimento te leva a um lugar, o arrependimento genuíno te leva a um lugar que você não se conforma mais em ser hoje quem você era ontem. As minhas atitudes de ontem, hoje eu não tomo mais, ainda que eu sangre, ainda que eu morra, eu não faço mais hoje o que eu fazia ontem, porque a graça do Senhor me alcançou, a voz dele é soberana na minha vida. Fruto de arrependimento, tem que ter metanoia, tem que ter transformação, tem que ter mudança, senão não tem arrependimento, não tem. Ai, mas é porque eu sou fraca. Então fique forte, vai orar e jejuar, e não aceite vozes contrárias sobre a tua vida. Não aceite nunca mais que alguém fale para você. Vozes se levantem para falar, você não mudou nada. Anseie por vozes que falem, você é filho de Deus, você é crente. Esse curso que a gente está fazendo, Ser Mulher, cada capítulo é uma mulher da Bíblia, né? Fica difícil a gente escolher qual mulher a gente quer ser, né, Débora? Ontem eu voltei para casa pensando, eu quero ser um pouco de cada uma delas. Sabe o que traz alegria para o meu coração hoje? Sabe o que traz? É as pessoas olharem para mim e ver o fruto do Espírito. Eu fico tão feliz. E sabe o que é o mais lindo de tudo? É porque quando as pessoas enxergam em mim o fruto do Espírito, eu agradeço a Deus, porque é Ele. Tira Ele de mim para vocês verem que beleza que vai ser. É o Senhor nas nossas vidas. E aí, tem que ter fruto de arrependimento. A voz de Deus, a voz certa, quando nós ouvimos, ela vai reescrever nossa história. Ela vai mudar sentenças que foram decretadas pelo pecado sobre as nossas vidas. Ela vai nos dar a identidade de filho, haja o que houver, venha o que vier, seja a história que eu passei. Se eu ouvir a voz de Deus, a identidade de filho está selada. Aí se a identidade de filho estiver selada, o meu destino está garantido. Eu vou morar no céu. E se a minha identidade for restaurada, a despeito de qualquer coisa que eu vivi na minha vida, não interessa o que fizeram comigo ontem, não interessa o que meus pais fizeram comigo, não interessa o que o namorado fez comigo, não interessa o que o ladrão fez comigo, não interessa o que o abusador fez comigo, não interessa o que o estuprador fez comigo, não interessa o que fizeram comigo, interessa para mim o que Deus está fazendo hoje. Se eu tivesse selo,
eu vou ser imparável. Eu falei hoje, né, Lulu? Que a minha oração agora tem sido assim, ó. Senhor, eu quero ser imparável. Nada mais vai me parar, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. Se você tiver identidade de filho selada em você, você tem um destino garantido que é o céu. E não é só isso. Aí você vai construir um legado eterno que vai durar, perdurar de geração em geração. Vale a pena, mulheres. Vale a pena. Vale a pena ir para o teu secreto e chorar de joelho dobrado para o Senhor trazer a cura que a gente precisa, mas sair do secreto com um sorriso na face, marchando e adorando ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou uma péssima mãe, me ajuda. Quantas coisas eu já fiz de errado com meus filhos. Senhor, eu sou uma péssima filha, me ajuda a ser uma melhor para minha mãe, para o meu pai. Senhor, eu não sou uma esposa sábia, me ajuda. Vale a pena. Porque quando você se humilha e quando você fala: Senhor, eu tenho pecado contra ti, o Senhor vai abrir o céu e vai trazer Salomão na tua vida. Salomão é o selo da promessa novamente restaurada na vida de Davi. O preço do pecado de Davi foi o filho com Betseba que morreu. Mas o troféu da vitória pelo arrependimento de Davi foi Salomão. E quem foi Salomão, gente? Um homem mais sábio da história. Aquele que pediu sabedoria para Deus, podendo ter pedido tantas coisas. Que voz você está procurando? Eu quero a voz de muitas águas. Igor, Ezequiel 43, 2. E vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refugia com a sua glória. Eu não quero só a voz de Deus. Eu quero a voz das muitas águas de Deus. Eu quero escutar uma voz que brada do céu ao meu ouvido, que me ensurdece para toda e qualquer voz que não vem do céu. Eu quero ficar surda para qualquer tipo de voz que não seja a voz de Deus. E se a voz de Deus falar para mim: desce, vai que eu vou te quebrar vaso, eu falo: Senhor, eis-me aqui, me quebra mesmo, porque eu sei que se Deus quiser me quebrar, é porque Ele tem algo novo para me entregar. Apocalipse 14, 2. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. Quando eu... Lá em casa, o Rodrigo brinca que eu sou surda. E eu acho que eu sou surda mesmo, assim, distraída, né? Talvez seja essa expressão. Eu tenho dificuldade auditiva, gente. Meu Deus, tem horas que vocês me mandam uns áudios assim, que eu chego a sul para escutar, porque eu sou bem surda mesmo. Mas eu falo para o Rodrigo, eu estou falando que sou, mas não sou não. Porque aí eu brinco com o Rodrigo que ele que tem a dicção ruim. E essa, na nossa intimidade, é uma situação que é recorrente. Pequena, você é surda? Eu não, sua dicção que é ruim. Mas um dia ele falou algo comigo, e eu falei assim: que foi, meu amor? Eu não ouvi. Aí ele: ai, pequena, ficou sem paciência comigo, porque eu não ouvi. Mas porque isso é recorrente, eu nunca escuto, né? Eu sempre falo: quê? Ele fala assim que... Ele fala que já é automático. Ele fala que eu escuto, mas que eu estou tão acostumada a falar quê? Que aí eu escutei, mas eu falo quê? Sabe? Mas eu falo que não é isso não, ele está enganado, é ele que tem a dicção ruim. E um dia ele falou algo, eu falei assim: quê? E foi na semana passada. Essa palavra nem tinha ainda sido colocada no meu coração. E olha que coisa, Gi. Nesse dia, ele falou assim: não, deixa, pequeno. Tipo assim, você não escutou, deixa, agora eu estou indo, né? Falou alguma coisa assim.
Aí eu virei para ele e falei assim, meu amor, mas sabe o que foi? Eu estou lavando louça, a água descendo. Aí você fala lá da sala, eu não escuto. Porque eu estava escutando o barulho de quê? Da água. Se a torneira tivesse aberta, mas eu não estivesse na cozinha, eu teria ouvido a voz do... Mas eu estava ouvindo a voz da água. Você já experimentou conversar com alguém que está tomando banho? O nosso banheiro, no nosso quarto, não tem porta do quarto para o banheiro. Só tem uma porta de vidro, onde tem o box e o... Como é que chama? Vaso sanitário? Aquele lugar lá, né? Fica feio, né? Vaso sanitário. E às vezes, como não tem uma porta que divide banheiro de quarto, às vezes o Rodrigo chega, eu estou tomando banho, aí só escuta assim... Ele está falando pequena, mas... E aí ele começa a falar comigo, eu debaixo do chuveiro, eu não estou escutando. Aí eu não estou entendendo. Aí eu dou um grito bem alto, né? Porque eu não estou escutando. Por que eu não estou escutando? Porque eu estou escutando o quê? Mas se eu ligar o chuveiro e for ao armário do quarto, porque eu lembrei que o sabonete acabou, o chuveiro está lá. Ele está ligado, rei. E lá é chuveiro elétrico. Então eu ligo um pouquinho para ficar bem quente a água e ainda fica assim, tom. Imagina que desafio. A água e tom. Eu não escuto. Mas se tiver lá tom, mas eu for lá no armário do quarto, pegar o sabonete que acabou e o Rodrigo entrar no quarto, eu vou escutar a voz de quem? Do Rodrigo. Se você não estiver perto de Deus, a voz dele pode ser como o som de muitas águas, mas você não vai escutar. O que vai definir a tua vida e a tua história é quão perto você está da voz de Deus. Porque se você estiver pertinho da voz de Deus, outras vozes podem falar o que você quiser, mas você só vai escutar a voz de Deus. Que voz você procura?